estamos aqui novamente no clube Blackbird do nosso amigo Newton, aqui na região de Sorocaba. E hoje a gente tem um assunto muito interessante, né? Nós vamos falar sobre a evolução do tiro de combate, evolução dos fundamentos do tiro de combate, também do tiro prático. Um está muito relacionado com o outro, certo? Normalmente aqui no Brasil, se ensina a posição de tiro, os fundamentos, como que você segura a arma, como que você posiciona o seu corpo, e não se explica de onde vieram essas técnicas, esses fundamentos, né? E na verdade, todos esses fundamentos vieram de uma evolução do tiro e tiveram autores conhecidos, né? São os grandes mestres do tiro, né? A escola de tiro, principalmente de tiro de combate, que a gente adotou aqui no Brasil, é a escola norte-americana. Então, eu não vou fugir, toda essa história dessa evolução se passa com grandes autores, grandes mestres, né, norte-americanos. Bom, no princípio, até a Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar de fundamentos do tiro apenas com arma curta, né? Até a Primeira Guerra Mundial, o que se ensinava nas academias de tiro, nas academias militares, academias policiais? A arma curta era uma arma que não tinha muita necessidade, ela não era a arma principal, ela era uma arma secundária. Ela era uma coisa que principalmente só os oficiais aqui tinham, né? E a arma principal era o fuzil. E essa arma era se quebrasse o fuzil ou se acabasse a munição que o oficial ia usar. E como era essa posição? Eles só ensinavam, como até hoje ensina no tiro olímpico. Põe uma mão aqui, fica aqui assim de lado, eleva a arma até aqui, desce até alinhar as miras e atira. Logicamente, num combate você não ia usar isso. Então, na verdade, você não tinha quase que técnica nenhuma que era passada para os atiradores até a Primeira Guerra Mundial. Na hora da guerra, se você quebrasse seu fuzil, você ia atirar de qualquer jeito. E é importante saber que até essa época se segurava a arma curta, a arma com uma mão apenas, certo? Nós vamos ver que só na década de 50 que começaram a segurar com as duas mãos. Bom, o que aconteceu? Até 1926 essa era a única técnica que era ensinada. Aí houve um coronel, né, coronel britânico, William Fairbairn, que deu mais um passo na evolução dos fundamentos do tiro com arma curta. Esse coronel ele foi chefe de polícia em Xangai. Xangai na época era uma colônia inglesa e era um lugar muito violento, talvez o lugar mais violento do mundo naquela época, porque a droga que existia no mundo era o ópio e Xangai era a porta de saída do ópio para o ocidente. Então tinham várias quadrilhas de traficantes e esse homem teve grande experiência de combate. Ele tinha registrado mais de 200 boletins de ocorrência de troca de tiros com bandidos, o coronel William Fairbairn. Então o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu técnicas de tiro, certo? Para combate real, e até ele foi o precursor, ele desenvolveu as primeiras técnicas de combate em ambiente confinado, que é o CQB. Ele é o pai das técnicas para isso. E para os fundamentos do tiro, o que ele desenvolveu? Ainda segurando com uma mão só a arma, ele adotou como se fosse uma posição de luta, certo? Você fica com uma perna à frente e a da sua mão forte atrás, certo? E ele trazia a arma até o centro aqui do peito, ele usava o meridiano central do corpo para orientar o tiro. E ele atirava sem usar as miras, era um tiro apontado, certo? Se o alvo dele se movimentasse, ele não mexia a mão assim, ele girava o corpo, mantendo os dois olhos no alvo dele, certo? Essa técnica de tiro funciona muito bem, sabe? Eu já treinei ela é excelente, você acerta os alvos sem necessidade de usar mira, certo? Ele foi um dos caras, como ele teve muita experiência em combate, que constatou que numa troca de tiros real, você não consegue usar mira por causa de várias modificações que acontecem no seu corpo pela descarga de adrenalina, tá ok? As técnicas que o William Fairbairn desenvolveu, elas foram muito importantes para as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse cara foi chamado nos Estados Unidos instruir os instrutores dos outros países aliados na guerra contra o nazismo, certo? Foram feitos até filmes no cinema
para serem passados, filme de cinema, né, para serem passados para as outras tropas aprenderem as técnicas de combate com arma curta e outras técnicas também do William Fairbairn. Isso existe ainda no YouTube, você encontra. Tá? Bom, aí o tiro foi ter uma nova evolução nos anos 50. O que aconteceu? Havia um outro coronel, dessa vez um coronel norte-americano, o coronel Jeff Cooper, que lutou na Guerra da Coreia, lutou também na Segunda Guerra Mundial, e quando ele retornou aos Estados Unidos, ele era um cara que era fã do tiro com arma curta, certo? O que ele fez? Ele começou a fazer campeonatos de tiro no interior dos Estados Unidos, de uma coisa que ele chamou, ele foi o inventor desse termo e desse esporte, ele chamou de tiro prático. Tiro prático, na ideia dele era o quê? Um tiro esportivo que reproduzisse as condições de um combate real, certo? Para ser usado no treinamento de militares, de policiais e até de civis que usam a arma para se defender, certo? Isso foi um sucesso. O que ele fazia? Ele levava em conta, nos tiros, eram tiros feitos ao alvo, com um movimento, que você se movimentava de um alvo para outro, ficava abrigado e tudo mais. Ele levava em conta, além da precisão, o tempo que você fazia essa pista. Para você ganhar, você tinha que ter precisão e fazer isso num tempo rápido, porque num combate você precisa atirar rápido. Ok. E o que aconteceu? Nessas competições que ele organizava, apareceu uma pessoa, um xerife, né, chamado Jack Weaver. Esse Jack Weaver foi o cara que deu o próximo passo na evolução do tiro com arma curta. O que o Weaver fez? Ele desenvolveu uma posição de tiro na qual ele segurava a arma com as duas mãos. Veja bem, o André vai entrar em cena aqui, eu vou mostrar em detalhe, ó. Mostra aqui a minha mão. Ele segurava a arma com essa mão aqui, o mais alto possível, com a mão forte, no punho aqui, ó, para evitar o quê? Se você segura aqui embaixo, quando você atira, ó, essa folga faz a arma vir para cima. Então ele segurava ela o mais alto possível, certo? Colocava esse dedo aqui e esse outro dedo viria aqui, no caso do uso de pistola semiautomática, certo? O Weaver, quando usava revólver, passava esse dedo aqui atrás. Lógico, com a pistola você não pode passar o dedo aqui atrás, porque o ferrolho vem para cá e vai machucar o seu dedo. Então, para a pistola, a mão o mais alto possível, certo? E esse dedo aqui em cima desse outro dedo aqui, certo? Tapando esse espaço aqui. Aí ele fazia uma outra coisa, um outro mecanismo que agora eu vou mostrar nessa câmera aqui. Obrigado, André. Olha, ele fazia o quê? Ele adotava uma posição também de luta, como o Fairbairn, e ele fazia com o corpo meio de lado, essa mão empurrava a arma para frente e essa mão puxava a arma para trás, certo? Vou demonstrar aqui também, ó. Essa mão empurra a arma para frente, essa mão puxa a arma para trás. Então isso é uma contraposição de forças, como se fosse uma morsa. Prendia a arma, o recuo era muito menor do que segurando com uma mão só, então ele conseguia enquadrar as miras mais rapidamente depois de cada disparo, e com isso a sequência de tiro dele era muito mais rápida do que quem atirava com uma mão só, certo? Houve uma variante, né, que Ray Chapman fez, que se chamou Weaver Modified, né? Essa posição de tiro ganhou o nome do seu inventor, que é o Jack Weaver. Se você já aprendeu na escola de tiro, aí nas academias, posição Weaver é em homenagem ao Jack Weaver, esse xerife que era de Los Angeles. Ok. O Ray Chapman, que era um atirador de IPSC, que foi o quê? Uma associação para prática de tiro prático, né? Fundada pelo coronel Jeff Cooper, que existe até hoje. Temos vários praticantes de IPSC aqui no Brasil. O que o Chapman fez? O Weaver mantinha esses cotovelos assim, para baixo e dobrado. O Chapman fez isso aqui, ó, ele estica, é o Weaver Modified, estica esse braço como se fosse uma coronha de um rifle, certo? E continua fazendo as posições, a contraposição de forças, entendeu? É muito boa essa posição também, excelente, certo? Ela prende muito bem a arma. Alguns atiradores até a década de 80 foram campeões, inclusive o Chapman, atirando com essa que se chamou Weaver Modified ou posição Chapman, ok? O jeito de segurar a arma continuou sendo o mesmo, tá? Bom, isso foi até os anos 80, tá certo? O tiro prático foi criado pelo Jeff Cooper para que você treinasse soldados e militares de forma esportiva e competitiva.
certo? Era para você pôr em prática as técnicas do tiro de combate, certo? O IPSC, no fim, acabou devolvendo técnicas para o tiro de combate real, de combatentes, de militares e policiais. Na década de 80, em 82, 83, dois jovens praticantes de IPSC, que não eram policiais, que nunca entraram num combate, eram apenas esportistas, desenvolveram o que a gente usa hoje mais comumente de posição, que se chama posição isósceles. Foi desenvolvida pelo Brian Eno e pelo Rob Litton, dois amigos que pararam um ano de competir para treinar juntos e foram testando e desenvolveram esses novos fundamentos do tiro. O isósceles, o que é? Você forma um triângulo aqui nas suas pernas, que elas ficam paralelas, ó, certo? E outro triângulo aqui, porque você segura a sua arma, olha aqui, forma um triângulo, ok? Dessa maneira, você vai colocar o seu quadril um pouco para trás, o seu torso para frente e esticar a arma, ok? Aqui, ó, aqui tem um triângulo isósceles formado, tá certo? Visto de lado, ó, o quadril um pouco para trás, o torso para frente, é isso aqui. O que vai acontecer? Esse mecanismo vai absorver o recuo da arma com o quê? Com o seu corpo, que vai, teoricamente, vir um pouquinho para trás e seus braços também flexionados, vão absorver, evitando que ele venha para cima. Você não tem mais a contraposição de forças, certo? Eles mudaram também o quê? Ó, a propósito, eu estou segurando ainda da maneira antiga. André, vem aqui que eu queria mostrar. Vou mostrar para vocês o que mudou também na posição isósceles em termos de como empunhar a arma. Ó, continuo segurando, tá bem aí, André? Ó, continuo segurando a arma o mais alto possível, certo? Ao invés de eu segurar com um dedo sobre o outro, certo? Eu vou introduzir a minha mão assim, ó, dessa maneira, preenchendo esse espaço, e o dedão aqui vai ficar, o polegar vai ficar paralelo, certo? Ao cano, certo? Isso daqui evita o quê? Como não há mais a contraposição de forças para firmar a arma, só há a absorção, ele evita a fragilidade dos punhos, assim dessa maneira, os punhos, principalmente para a mulher que tem o punho, não tem tanta força às vezes, ele flexionaria para cima. Dessa maneira, olha, eu travei, certo? Outra coisa que também acontece, você ajuda ao seu rápido posicionamento da arma no alvo, porque você usa o seu dedão como indicador, olha, você aponta rapidamente para o alvo, ó, você está usando o seu dedão, aqui no caso eu estou usando os dois, o dedão e aqui o indicador, para você encontrar o seu alvo rapidamente, entendeu? É uma posição que também tem outras vantagens, tá? Vou demonstrar aqui nessa câmera. Ok, quais são as outras vantagens da isósceles para o tiro de combate? Porque começou a se usar o colete à prova de balas. Se eu atirar o Weaver, eu estou dando a abertura do meu colete, que seria a minha fragilidade, para o meu oponente, para ele atirar aqui, certo? Eu estando de frente, ok? O que acontece? O meu colete está me protegendo, ok? Outra coisa, quando eu estou usando a posição Weaver, certo? Se eu tiver que me movimentar, eu estou andando para frente ou para trás, caranguejo, porque eu estou de lado. Dessa maneira, na posição isósceles, meus pés estão normais, eu ando normalmente para frente e para trás. Também, na hora de fazer uma varredura com a arma, vamos lá, ó, se eu estou usando a posição Weaver, eu tenho grande acesso para esse meu lado de cá. Para o de cá não, eu vou ter que virar as pernas, ok? No caso, se eu estivesse usando a posição isósceles, eu tenho facilidade de alcançar todos os lados que eu pretendo atirar, ok? Então, essa é a história da evolução dos fundamentos do tiro de combate ou do tiro prático esportivo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E eu vejo vocês no próximo filme. Até mais!